Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Ballers Podcast. Hoje recebemos um convidado muito especial. Aliás, todos os convidados que nós recebemos são especiais, mas este é alguém que vocês conhecem muito bem, é alguém que do mundo do basquete, como é óbvio, mas é alguém que dispensa apresentações. Eu vou recorrer à minha cábula porque a lista de coisas ganhas e prémios é muito grande. Então foi treinador do Petro Atlético durante 4 anos, 3,5 mais ou menos, que em 110 jogos teve 107 vitórias, 3 derrotas apenas. Foi treinador do Petro Atlético na BOL, fez 28 jogos, sendo que 21 vitórias e apenas 7 derrotas, fazendo um total de 138 jogos, 128 vitórias e apenas 10 derrotas em 4 anos. Em 9 títulos disputados, conquistou 9 em Angola, 3 vezes melhor treinador de Angola, melhor treinador pela BOL em 2022. Levou o Petro a ser a única equipa a participar nas finais da BOL nos 4 anos da sua existência. Só em Angola tem um palmarés invejável. Eu vou apresentar José Alves dos Santos Neto. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Um grande prazer ter-te aqui, coach. Para começar, eu gostava de... Acho que tenho essa abertura, em vez de tratar na terceira pessoa, vou tratar mesmo por tu, porque acho que temos esta ligação e esta abertura. Neto, como é que tudo começou, esta carreira no basquetebol? Quando é que... Sei que também, quando jogou basquete, como é que começou a carreira como treinador? Bom, falaste tudo praticamente aí. Era um prazer, né, poder estar aqui. Acho que a gente já tem uma relação, acho que agora ainda mais, né, mais do que profissional, agora realmente é uma amizade que sustenta muito isso, né? Como sempre sustentou, mas agora muito mais a gente vê que a amizade é uma coisa sólida mesmo entre nós. Então te agradeço muito pelo convite, fico bastante feliz. Mas faltou uma coisa que... Aí de tudo isso aí que você falou, faltou uma coisa. Ter dirigido o Carlos Moraes. Essa é uma conquista também. Na minha carreira, eu já tive a possibilidade de dirigir vários jogadores que hoje a gente sabe que tem um êxito enorme, mas você... de verdade, assim, não é porque eu estou aqui falar no seu programa, no seu podcast, mas realmente é uma pessoa que marcou minha carreira e vai ficar para sempre mesmo. Te agradeço demais, assim. Eu agradeço muito pelas palavras e pelos ensinamentos ao longo de todo este período, por ser uma pessoa do bem, porque eu costumo dizer muitas vezes, para nós construirmos equipas ganhadoras, não precisamos só de ter bons profissionais, temos de ser boas pessoas. E o coach Neto aqui hoje conosco sempre foi uma boa pessoa para todos nós jogadores, para mim também, e eu tenho que me sentir lisonjeado por ter esta oportunidade de estar aqui no meu programa. Não, eu te agradeço assim, porque uma coisa que eu até falava para vocês bastante, é interessante compartilhar isso, né? Eu tenho mais de 30 anos de treinador, já dirigi todas as categorias, comecei lá como um estagiário, como um ajudante da escolinha, né, do mini basquete, no Clube Paulistano, onde tive o privilégio de poder começar também a carreira de um jogador que hoje eu fico muito feliz de poder vê-lo, que é o Marcelinho Huertas, né? Tive com o Huertas. Eu não sabia. O Huertas, quando eu entrei no Paulistano, o Huertas começou a jogar basquete também, tinha 8 anos de idade, e ele foi meu atleta até ir para a Espanha, que foi a primeira ida dele, que foi para o Juventude Badalona, e nós tivemos juntos toda a formação dele, né? E então, assim, eu já dirigi todas as categorias possíveis. E aí, como eu tenho mais de 30 anos, a gente de treinador chega num ponto, né, que eu falo isso bastante, até nas palestras que eu dou, assim, que chega num ponto que quando a gente faz umas contas, né, e tem mais tempo para trás do que para frente, então aquelas que vêm para frente a gente começa a selecionar mais. Então acho que até a minha vinda cá para Angola e as pessoas com que me relacionei aqui, acho que isso aí foi uma coisa que eu queria muito mais me sentir útil, né, para onde eu vou. Não agora só pensar, e que o título é consequência, os títulos que vêm são consequências. Mas assim, tenho muita gratidão por esse período que eu fiquei cá em Angola, porque construí grandes amizades, né? Além de poder ter colaborado muito aí também numa forma desportiva,
Mas, assim, ter construído amizades sólidas, né? Como a gente tem aqui entre nós. É uma pessoa que eu sou grato e vou falar eternamente que sou muito grato, que é pelo Dr. Anselmo, que foi quem foi responsável por eu vir cá para Angola. E assim, então são pessoas que eu tenho muita admiração e que isso aí vai ficar para minha vida para sempre, assim, vai ficar marcado demais. Ainda bem, ainda bem. E o basquetebol tem também isso, né? O desporto, do modo geral, tem isso. Nós acabamos por construir ligações, construir amizades e muitas vezes, mesmo dentro de muita rivalidade, as pessoas acabam por se conhecer, acabam por, em muitos casos, ajudar umas às outras fora daquela toda rivalidade, e eu acho que o desporto também é isso. Mas, coach, eu gostava de saber como é que começou a tua carreira no basquete. Como é que, eu sei que também jogaste basquete, não sei por quanto tempo, mas quando é que decidiste que querias ser treinador e como é que isso tudo começou? Bom, só para fazer um enquadramento aqui. Falar que eu joguei basquete assim, perto de um jogador como você, assim, acho que até é um desrespeito. Mas assim, é claro que toda essa paixão veio porque fui um jogador. Eu sou do interior de São Paulo, né? Do Brasil, sou do interior de São Paulo, uma cidade muito pequenininha, que é Itapetininga, fica a 180 quilômetros da capital de São Paulo. E eu fui jogador de... Assim, meu pai foi um desportista, então ele sempre me incentivou o esporte. Meu pai foi um nadador, sempre me incentivou. Nadador? Sim, foi um nadador. E ele sempre me incentivou a praticar o esporte. E ele trabalhava numa comunidade japonesa. E até uma coisa que é curiosa, né? Acho que poucos sabem disso. Mas, na verdade, eu comecei jogando beisebol. Meu pai, porque ele trabalhava para essa colônia japonesa, tinha a equipe de beisebol que era sustentada por essa colônia japonesa, e eu comecei a jogar beisebol. Mas depois, no colégio, eu fiz várias modalidades e conheci o basquete. Até porque o meu professor de educação física do colégio, ele era o treinador do basquete da cidade. Então ele me convidou, falou, acho que você leva jeito aí, vem jogar com a gente. E eu lembro que eu tinha 14 anos e eu comecei a jogar basquete. E assim, comecei a me destacar na cidade. Fui já jogar com a equipa sênior da cidade, jogamos vários torneios. A cidade participou de um campeonato estadual, que era da federação de basquete. A gente chegou até as meias finais e assim despertou um pouco do interesse, né, de algumas outras equipas. E eu sempre queria jogar. Basquete foi uma paixão, eu treinava muito, gostava bastante. Mas aí eu comecei a estudar e eu queria muito fazer educação física, né? Pelo basquete também. E eu passei na USP, que é uma das melhores universidades que tem no Brasil. Você que é em São Paulo? Em São Paulo. É muito difícil, porque lá faz uma prova, né? Um teste, que é a FUVEST, que era muito difícil de passar. E eu consegui passar e fui fazer essa universidade em São Paulo. E eu tinha 17 anos ainda, né? E aí, quando eu tinha 17 anos, eu falei, vou tentar jogar basquete. E fui no Corinthians, que é uma equipa grande de São Paulo. E aí eu fiz um teste lá, passei, comecei a jogar. Só que a universidade ficava num sítio e do lado oposto de São Paulo ficava o Corinthians. E ali acabou que minha universidade eu entrava às 7h30 da manhã e saía às 5h30 da tarde. Então eu perdi várias disciplinas porque eu saía para treinar. Okay. Aí meu pai falou, cara, você tem que decidir. Ou você quer estudar, ou você vai jogar. E sabiamente decidi estudar. Porque exatamente. Jogar, eu já vi que já estava a ficar muito raso para mim, né? Eu não tinha tanto esse talento. Falei, mas eu vou estudar porque eu quero trabalhar com basquete. Então eu fiz a universidade. Mas peraí, então já desde muito cedo, quando ainda estudava, já queria trabalhar com basquete? Já. Eu fui fazer educação física, fazer o curso na Universidade de Educação Física, para ser professor de educação física, para ser treinador de basquete, para trabalhar com basquete. E é claro que durante o curso, né, muitas coisas apareceram, fiz muitas coisas, até porque eu precisava, porque eu tinha que me sustentar em São Paulo. Né? Minha família era uma família bastante humilde, no Brasil, então para eu me sustentar em São Paulo a universidade não era paga, que é uma universidade estadual, mas eu tinha que me sustentar em São Paulo, né? Tinha que comer, tinha que fazer várias coisas. Então eu tinha que trabalhar, então eu ficava na universidade das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Eu tinha uma bicicleta, saía com a bicicleta, ia para um ginásio onde eu fazia um trabalho de avaliação física e ficava lá até às 10 horas da noite. Ia para casa,
era o tempo de comer alguma coisa, quando tinha. E é verdade. Já chegou num ponto assim... Agora eu conto porque é tranquilo, mas chegou num ponto assim que eu chegava à noite em casa, abria a geladeira, tinha uma cebola. Tinha que comer cebola. Aí eu pegava a cebola, colocava um pouco na manteiga assim, colocava no forno e aquilo era o meu jantar. Cebola. Mas, e é assim foram muitas vezes. Às vezes a gente comia... Mas sabe bem, cebola só assim com manteiga. E assava e comia isso aí. Isso era o que eu tinha. Olha, no meu tempo, há muita gente que pensa que o Carlos Moraes sempre foi uma pessoa que teve todas as condições, teve comida à mesa, mas também tive momentos em que passei muitas dificuldades, eu e mais a minha mãe e o meu irmão, que o que nós comíamos era arroz de tomate com chá. Uau! E hoje eu posso dizer que gosto muito dessa comida. Nunca mais comi, é verdade, mas naquele tempo eu era gordinho, era forte, mas muitas vezes o pequeno almoço, o almoço e o jantar era arroz com chá. Uau! E éramos fortes. A gente supera essas dificuldades. Acho que por isso que a gente chega onde a gente chega, né? Tinha um médico lá no Flamengo que ele me falava assim, uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça, assim, que ele falava assim, é difícil chegar aonde a gente chegou. Mas é muito mais difícil chegar onde a gente chegou saindo de onde a gente saiu. Onde a gente saiu, exatamente. Né? É que nem numa corrida, pô. Uma corrida, às vezes, de 100 metros. Se você sai no 90, tranquilo, são 10. Agora, se você sair de lá de trás, é pesado. Então, assim, acho que tudo isso são coisas que também me fortalecem. E quando tem uma dificuldade, a gente passa por cima, né? Então, acho que assim... E aí eu fui fazer a universidade, me formei. Já no 3º ano da universidade... Eu fazia um trabalho para a comunidade e meu professor, ele me deixou responsável para que eu tomasse conta desse trabalho para a comunidade, que oferecia algumas escolas, né, de desporto. Tinha quantos anos nesta altura? Eu tinha 20. Ok. Que já estava no 3º ano da universidade. Já tinha essas responsabilidades assim? Já fazia. Isso me virava sozinho em São Paulo, né? Em São Paulo... Eu tinha que cuidar, eu comecei com uma bicicleta, e aí depois, quando fui trabalhando tudo, consegui comprar uma motinha, e aí para poder me deslocar mais, e dá tempo também, né? Porque era complicado. E aí depois eu comecei a fazer esse trabalho para a comunidade, de dar aula para filhos de funcionários e pessoas da comunidade ali próxima à universidade, que era de uma forma gratuita, voluntariado. Mas isso me ajudou, né, a poder iniciar como treinador também. Crescer. E aí teve um convite lá, apareceu uma proposta para a universidade, que eles precisavam contratar, o clube lá paulistano, precisava contratar um treinador para ajudar a formação, a escolinha lá de basquete, né, o mini basquete. E aí me indicaram, falou, você está para se formar, está no último ano... Acho que é uma boa oportunidade para você. O Paulistano é um clube bom, tal, paga direitinho, né? Falei, não tenho nada, né? Eu tava como... Tinha que aceitar qualquer coisa. Tinha, porque eu já tava para me formar. E era uma maneira de iniciar. E aquilo que eu queria, que era de ser treinador. E aí eu comecei lá na escolinha do Paulistano. E esse clube eu fiquei lá por 16 anos. Desde do mini basquete e fui até treinador do sênior. Que ali começou realmente minha carreira aí pro cenário nacional. Então acho que assim, foi muito da universidade, acho que aprendi bastante. Muitos bons professores em todos os sentidos, não só do basquete, mas também para trabalhar com treinamento. Depois eu fiz uma pós-graduação em treinamento desportivo, onde fiz uma pós-graduação com o russo, né, o Matveyev, que é o pai da teoria aí do treinamento desportivo. Então, assim, tive uma carreira acadêmica também bastante intensa, né? Onde acho que construiu essa minha identidade, superar dificuldades e tudo mais. E como é que chega a seleção do Brasil? Nós aqui em Angola sabemos que José Neto no Brasil como eu gozo muitas vezes, é uma estrela. Todo mundo conhece e nós vemos quando faz anos grandes figuras do Brasil dão parabéns e postam aí. Como é que chegou até a seleção brasileira? Como é que foi esse percurso? Então, eu quando fui pro Paulistano, como eu falei para você, eu comecei sempre com a mini basquete, depois fui trabalhando com as outras categorias, sub-15, sub-17,
sub-19, fui preparador físico. Preparador físico? Fui preparador físico. Isso não sabia, isso é novidade. Fui preparador. Na verdade, assim, quando eu estava só na formação, eu estava trabalhando com a formação, e para eu ir para o competitivo, eu entrei como preparador físico. E ali, com a preparação física, que eu fui me aproximando um pouco mais, me chamaram alguns outros treinadores para ser adjunto. Aí eu fui adjunto do Sub-18 e tal. E aí apareceu que eles iam montar uma equipa de uma categoria, que era uma categoria que faltava, que era o Sub-17. E aí ele falou, bom, não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, me colocaram ali como treinador e a gente foi muito bem. E foi assim o primeiro ano e a gente já chegou à final do campeonato paulista. E aí, dali, apareceu também uma oportunidade de eu estar com a seleção adulta, também porque não tinha outro treinador. Falei, masculina? Masculina, tudo masculino. Aí depois eles me chamaram e falaram assim, a gente vai disputar. O paulistano nunca tinha disputado um campeonato da primeira divisão, mas recebemos um convite, vamos tentar. E falou assim, coloca esse treinador aí mesmo do Sub-18, tá aí, coloca ele. Cara, e a gente conseguiu ficar e classificar pro campeonato nacional, porque classificava do regional, né, do provincial, pro nacional. E foi uma coisa meio inédita. E ali chamou um pouco a atenção dos treinadores da seleção, e eles precisavam de um treinador adjunto. Já tinha assim alguma idade ou ainda era novo? Não, era bem jovem. Tinha o que ali, na época acho que eu tinha uns 22 anos. 22 anos. E ali eles me chamaram para que eu pudesse ir para a seleção brasileira para ser o terceiro adjunto. Okay. Então tinha o treinador, eu era o terceiro adjunto. E ali eu comecei com a seleção brasileira. Fiquei também na seleção por 14 anos, na seleção brasileira. Seguido. Então foram 3 treinadores, 2 presidentes que passaram e eu sempre fui ficando. E fiquei como adjunto, algumas vezes dirigi a equipa em Sul-Americano, né, que é uma competição do continente ali, da América do Sul. E ali fui ficando ali na seleção, fiquei por bastante tempo. Ali fui treinador da Sub-19 em campeonatos mundiais, em 2 campeonatos mundiais. E nesse primeiro campeonato mundial que foi na Sérvia, ali que foi, acho que, a virada de chave, assim, para realmente eu continuar. Em que ano? 2007. Em 2007. Nesse campeonato mundial, foi muito engraçado, que até a época passada, nós jogamos, claro, com os Estados Unidos, e eu estava conversando com o Damian Hollis. Okay. E ele me falando, eu fui no campeonato mundial. Eu falei, você jogou pelos Estados Unidos? Eu joguei. Ele falou, mas que ano? Ele falou, 2007. Eu falei, 2007 eu fui. Na Sérvia? Na Sérvia. Ele falou, então nós jogamos contra. E depois a gente viu as fotos lá e realmente ele estava, e foi o campeonato que eu fui e nós ficamos em 4º do mundo. A gente conseguiu a 4ª colocação. E esse ano os Estados Unidos, além do Damian, né? Aí tinha Michael Beasley, Stephen Curry. Era um timaço. França tinha Batum, Edwin Jackson. Eu penso que já vos ouvia falar sobre isso. Damian Hollis, que jogou conosco o ano passado, jogou comigo também no Benfica em 2016. Para ver como é que é o desporto. Vieram encontrar-se em Angola e deram conta que jogaram um contra o outro em 2007. Em 2007. E ele como sub-19, né? E depois veio a ser meu jogador no sênior. E ali então eu fiquei ali na seleção, fui treinador da Sub-19, foi 2 mundiais. E o outro mundial que eu fui foi em 2011. E o Brasil tinha um time bom também, que é Raulzinho, que é o Raul Neto, né, que está hoje na NBA. Sim. O Lucas Nogueira, que foi lá do Toronto. Sabe que quando o coach chegou aqui a Angola, eu pensei que o Raul Neto fosse seu familiar. Mas todo mundo pensa assim. Várias vezes, assim, entrevistas depois, às vezes eu ia com ele na entrevista, não, seu filho, não. É que Neto, né, por ser... É o nome do avô, né, e acrescentado Neto. Então, por exemplo, meu nome é José Alves dos Santos Neto. Porque o nome do meu avô era José Alves dos Santos. Ok. Né? Eu falei pro meu pai, porque do meu pai é José Alves dos Santos Júnior. Mas vocês não têm ligação nenhuma? Não, eu e o Raulzinho nada. Não. É porque o nome do Raul é o nome do avô dele. Né? Então, é Raul, né? O nome do avô dele era Raul, então o dele também é Raul, só que Neto. Quando o coach chegou aqui em Angola, eu sempre pensei que o Raul Neto fosse teu familiar. Sobrinho, todo mundo, filho. E muita gente assim, pensa será que é família, será que pelo não? sobrenome, né? Parece que é isso. Mas foi assim. Acho que foi uma carreira
bem bacana, assim, uma coisa que foi E construída ao longo do tempo. como é que fez a transição pro feminino? Então, isso aí na verdade foi uma coisa que foi engraçada, porque eu nunca dirigi feminino. Nunca dirigi o feminino. Mas antes de eu fazer essa pergunta, onde é que o coach teve mais sucesso? No masculino ou no feminino? No Do masculino. modo geral? Masculino? Masculino, foram muitos anos de seleção brasileira, masculina, no Flamengo, né? Flamengo, muitos títulos no Flamengo. Não. Refiro-me à seleção brasileira. Não, masculino. Masculino tive muito. Mas agora com o feminino também vieram uns títulos que eu não tive no masculino, né? Apesar que eu acho que sim, tive, mas como adjunto, né? Não como treinador. Como adjunto. Como treinador no feminino foram alguns títulos interessantes também. Yeah. Mas assim, foi tudo porque eu já tinha esse vínculo aí com o Brasil. Mudou a gestão, né? Eu era assistente do Rubem Manhano. Mudou a gestão, acabou saindo todo mundo. Inclusive eu como adjunto. E aí eu fiquei só com o Flamengo. Depois fui pro Japão. Quando eu voltei do Japão, eles me chamaram na confederação. Eu achei estranho, né? Porque até uns anos atrás tinham me tirado, né? Agora me chamaram de volta. E foi para oferecer a seleção feminina. Eu nunca tinha dirigido feminino. Nunca tinha dirigido feminino. E aí eles me chamaram, não, a gente quer fazer uma mudança, quer colocar aí um treinador do masculino no feminino e tal. E você, eu acho que tem esse perfil e tal. Eu, a princípio, falei, não vou, feminino eu não vou. E aí o Diego e algumas outras pessoas me convenceram. Porque eu conversava até com as pessoas do feminino. Já trabalhava com o Diego? Já, trabalhei com o Diego 16 anos, né? Diego aí, para as pessoas saberem, Diego Falcão, preparador físico, esteve conosco no Petro também. Chegou 2021, né? 2021, saiu em 2022 para 23. Pois, e sempre esteve aqui com o Coach Neto durante 16 anos. Foi. O Diego... E aí ele falava, não, você tem que pegar o feminino, eu já trabalhei com o feminino, a gente vai conseguir fazer coisa boa, só que o feminino do Brasil estava muito mal. E o feminino no Brasil tem uma história, né? Se a gente falar de Paula, Hortência, Janete, todas jogadoras... Por exemplo, esse ano é um ano que completa 30 anos do título mundial do Brasil no feminino. O Brasil foi campeão mundial no feminino. Então, tem uma história, né? Fora o Brasil, só Estados Unidos... Austrália e a União Soviética, que já não existe mais, né? Porque agora dividiu tudo. Sim. Mas são só esses 3 países e o Brasil. Então o Brasil tem essa hegemonia, só que estava muito mal. Eles até me chamaram porque tinham perdido um sul-americano para a Argentina, que não sei quantos anos que não perdia, e perdeu a AmeriCup lá, um jogo da AmeriCup, que é a Copa América lá, para o time de Ilhas Virgens, que completou o time com um jogador de vôlei. Então, assim, o Brasil perdeu. Então, como assim, jogadores de vôlei? Algumas jogadoras de vôlei, não eram jogadoras de basquete. Para completar o time. Puseram jogadoras de vôlei. Colocaram. E o Brasil perdeu. Aí foi Não, isso não pode acontecer. Então eles falaram, vamos mudar. E aí, quando eu falei que eu ia pegar, várias pessoas, você tá maluco? O que você vai fazer no feminino? Você vai morrer aí, cara. O feminino não ganha de ninguém. Muitas ex-jogadoras top, que eu fui conversar com todo mundo. Pra saber como é que era, porque eu não conhecia o feminino. Não, você é maluco, você não pode pegar, você tá maluco, você é um cara vitorioso, você vai entrar no feminino, só vai perder. Aí mas era tudo que eu precisava. Uma oportunidade. Era tudo que eu precisava, cara, porque quando dizem pra mim assim, cara, você não consegue, eu falei, agora que eu quero ir. Porque você não consegue. Tem uma história que eu falo, né, assim, tem uma história de um comerciante, ele foi abrir um negócio lá na Índia e falou assim, mandou dois representantes. Voltou primeiro e falou, cara, chefe, nem abre seu negócio lá, porque seu negócio lá vai falir, porque ali ninguém usa sapato, não adianta você querer vender sapato lá, ninguém vai usar sapato. Aí beleza, mandou o outro voltou e falou, cara, chefe, é lá que você tem que abrir. Porque lá ainda ninguém usa sapato. Ninguém usa sapato, então eu pensei assim, não ganha? Então vamos ganhar. E o Diego também sabe como ele é. Sim. Ele falou, não, vamos conseguir. E aí fomos no primeiro campeonato, que foi em 2019, que foi nos Jogos Pan-Americanos. Fazia 21 anos que o Brasil não ganhava. E a gente foi medalha de ouro. Então, mas isso é uma característica, o coach querer fazer coisas que todo mundo diz que não aí não vai sair nada. Essa árvore não sai fruto. Cara, e aí sabe que chega assim, lá e...
as equipas Porque que eu isso foi uma dirigi... atitude muito arriscada. Imagina que chegasse lá e fosse a mesma coisa ou pior. O teu nome ia pro buraco. Ia pro buraco. Então, e foi assim muito arriscado. E se eu pensar, por exemplo, comecei lá no Paulistano, como eu falei. O Paulistano era um clube social, não era um clube desportivo. Ele tinha as equipas ali de uma forma social, era um clube social. Fica no Jardins de São Paulo, que é um bairro nobre. E era para os sócios, não era um negócio competitivo. E ali a gente transformou. Quando eu fui para dirigir a equipa, a gente conseguiu pela primeira vez classificar para o Campeonato Nacional, jogar uma final, poder disputar um título. Ano. Não, foram alguns anos, né? Okay. Mas assim, foi a primeira vez que isso aconteceu. Era um clube social, não tinha equipa assim que participava. Então, foi um desafio. Depois, quando eu peguei essa seleção de 2007, que nós ficamos em quarto do mundo, imagina em quarto. Primeiro foi a Sérvia, que foi lá na Sérvia. Segundo foi os Estados Unidos. Terceiro foi a França. E depois foi o Brasil. Sabe? Foi uma coisa assim que ninguém esperava. A gente tirou nos quartos de final, a gente tirou a Austrália, que estava invicta, Patrick Mills, né? Que era a grande... E assim, foi um negócio que foi uma coisa que transformou. Falei assim, pô, ninguém dava nada, conseguiu. E aí ficou meio que assim, quando eu fui pro Flamengo foi a mesma coisa. Quando eu fui pro Flamengo foi a mesma coisa. Que nós conhecemos. Aí, assim, e o feminino foi assim também. Então acho que assim, tem um pouco dessa minha identidade em talvez transformar o lugar num lugar que talvez não seja tão assim vitorioso num lugar vitorioso. Pois, eu perguntei isso porque o coach, desde que chegou cá a Angola, uma das coisas que o coach sempre nos disse foi: eu vim aqui para vos tornar melhores, independentemente de qualquer coisa. E normalmente pessoas que não têm este dom de querer arriscar, esta vontade de querer superar as dúvidas das pessoas, às vezes até conselhos de certas pessoas a não fazer determinada coisa, pessoas assim são pessoas que depois acabam por ser vitoriosas. E por isso é que eu perguntei se era uma característica, né? E como disse aqui bem, já fez isso outras vezes. É uma característica, assim. Eu vejo em toda dificuldade uma possibilidade, entendeu? As coisas podem ser difíceis, tudo bem, é como você encara essa dificuldade. Então eu gosto bastante assim de aproveitar essa possibilidade de ser uma coisa que pouca gente acredita em transformar numa coisa possível. E quando eu vim para cá foi isso, né? E eu falava bastante isso para vocês, né? Eu acho que nós podemos marcar uma época, né? Foi assim no Flamengo. E eu tava pensando agora, né? Tava conversar com a minha esposa, eu falava, imagina, né? Eu joguei com o Flamengo, foram 4 títulos seguidos no Brasil. Então foram 4 anos, 4 épocas, 4 anos seguidos. E Angola poderia ser 4 também. Interrompeu ali, que aí vocês acabaram ganhando, que o Petro acabou a ganhar. Mas seriam 4. Pô, acho que são poucos os treinadores que venceram 8 anos seguidos. 8 anos seguidos, né? Campeonatos nacionais. Acho que não é tão comum assim. Então você vê essa... E em sítios diferentes. E em continentes diferentes. Em continentes dificuldades diferentes, realidades diferentes. Em continentes. Mas assim, eu saio um pouco... talvez... Eu queria muito, assim, com esse título da Ball. Queria muito mesmo, porque ganhei a Intercontinental com o Flamengo, né? Campeão do mundo com o Flamengo. Fomos campeão da América... E depois disputamos a Intercontinental. Sim. E numa época que a Intercontinental se jogava com o campeão da Euroliga. Sim. Tanto é que nós jogamos contra o Maccabi, Tel Aviv, a final. E ganhamos. E eu queria muito que acontecesse isso aqui, com o Petro, com vocês. Eu acredito que vai acontecer. Que vai acontecer. Que vocês ainda têm muita essa possibilidade. Mas assim, eu acredito muito nas possibilidades. Como eu falava para vocês, né? Eu prefiro acreditar muito mais nas possibilidades do que nas limitações. Limitações nós temos. Né? Mas eu acredito mais nas possibilidades. É uma pena que muita gente prefere prestar mais atenção nas limitações e não tanto nas possibilidades. O coach disse que seria o quarto título em 8 anos. O 8º título em 8 anos. Eu particularmente, eu acho que deve haver muita gente que partilha da minha opinião. Eu acho que foi o 8º título, apesar de as coisas terem acontecido conforme aconteceram, apesar de o coach não ter estado no banco e na frente da equipa nos últimos tempos. Eu acho que ninguém lhe tira este título, porque para se ganhar um título não se treina 1 mês, 2 meses, 3 meses. É um processo
e nós passamos por aquele processo com muitas dificuldades, e eu penso que esse título é seu e ninguém poderá tirar esse título da tua galeria. Não, eu fico muito feliz por vocês terem conseguido isso. De uma certa forma eu também me sinto vencedor nesse título, como também me senti perdedor quando vocês não ganharam a Taça de Angola. Acho que foi uma das coisas talvez que eu fiquei mais nervoso, porque eram 9 competições seguidas locais que a gente ganhava, né? E essa ali quebrou. Eu lembro que eu fui dormir muito tarde, muito irritado, porque não podia fazer nada, tava vendo pela televisão, e eu sentia o que vocês estavam sentindo, eu sentia, parece que tiraram uma coisa que era do Petro mesmo, e de vocês principalmente, né, que batalharam tanto por isso. Claro, com todo o mérito que soube aproveitar o Inter, né, dessa conquista, mas eu acho que assim, eu senti bastante. E também tenho esse sentimento, né? Porque, como você falou, não é do dia para a noite, né? É uma coisa que a gente vem construindo. Sim, é um processo. Há muitos anos, aí, quase 4 anos. Então, realmente é um sentimento... Eu não gostaria de entrar para aí já. Eu acho que ainda há algumas coisas que eu gostava de saber, e quem nos assiste também. Mas é conforme eu disse, eu acho que a equipa que nós construímos para ganhar este campeonato, eu acho que não se construiu em 1, 2 meses, 3 meses. Eu acho que isso é fruto de um processo que não foi fácil. Lembro-me quando o Coach Neto chegou, quando o Coach Neto começou a implementar o sistema, a forma de correr, a forma de estar no campo, nós olhávamos uns para os outros e era, quem é este brasileiro? Este brasileiro é maluco, ninguém vai fazer isso. E tínhamos alguma resistência em fazer, né, o que o coach pedia, e a minha pergunta para isso é: como é que foi a adaptação à Angola? Como é que correu? Quais foram as dificuldades que o coach encontrou quando chegou? Foi muito difícil. Confesso que foi muito difícil. Hoje posso falar, né? Mas era assim... Eu só não pensei em desistir porque eu nunca desisti de nada na minha vida. Nunca desisti de nada. Assim, até por isso, né? Porque, como eu falei pra você, acho que tá já formatada a minha mente para que quando eu tiver uma dificuldade eu não desista, né? Eu persista. E ver mais as possibilidades, né? Eu lembro de uma frase lá do livro do Phil Jackson, que ele falava assim, isso ficou muito forte, marcado já para mim. Ele falava assim que no meio da dificuldade, né? No meio de um ambiente hostil, de um ambiente de caos, é como se você tivesse que ter uma habilidade de sentir o cheiro de uma pétala de rosa num monte de estrume, né? Ou seja, você vê ali uma possibilidade no meio do caos. Chamada luz no fundo do túnel. Exatamente. Você tem que ver, senão você vai pro buraco. Então, essa foi uma coisa que eu fui lutando. E confesso que foi difícil. De início? Logo de início ou quando... Não, de início. Foi muito, porque eu sabia que o caminho era aquele, mas tinha muita resistência. E assim, quando você quer transformar alguma coisa, você não pode agir da mesma forma, né? Como eu falo assim, eu falei para vocês também, dava esse exemplo do plantio, né? Se você quer colher laranja, não adianta você plantar limão. Exato. Porque vai sair laranja. Se você botar semente de limão lá, vai sair limão. Então, se você quer laranja, você tem que colocar uma semente lá. Agora, tem que ter a paciência. Tem que respeitar o processo. Porque quando você coloca a semente de laranja lá, não vai aparecer a laranja. Vai ter que esperar, vai ter que regar. E muitas vezes está lá embaixo. Você não está vendo nada, mas você vai ter que cuidar do mesmo jeito. Ir lá todo dia, botar água até que saia ali o fruto, as folhas primeiro e depois vai sair o fruto. Então, assim, eu sabia que o processo ia dar naquilo, mas eu precisava ter o poder do convencimento. Essa é uma coisa que eu tenho estudado muito, assim, ultimamente, né? Claro que o basquete eu estudo, eu gosto e a gente sabe que vem aperfeiçoando bastante. Mas eu acredito que hoje o sucesso de um treinador, eu acho que é muito mais na gestão de pessoas. E quando você... É claro que para você fazer a gestão das pessoas, você precisa ter o conhecimento também do ambiente que você está, do meio que você está. Não adianta eu falar, eu sei lidar com as pessoas, mas não entendo nada, não percebo nada de basquete. O que vai acontecer? Não vai dar certo. Mas se você tem um conhecimento de basquete, é muito mais importante no alto nível você perceber de pessoas. Então, acho que essa é a grande virtude e talvez a grande falha
que às vezes a gente tem quando se interrompe um processo, quando acontece alguma coisa que você não deseja. Então eu vejo assim, foi muito difícil no início, foi bastante difícil, assim, mas acho que foi também uma conquista, né? Eu lembrava que foi era... difícil, até para nós, na altura eu lembro quando o coach chegou, primeiro treino, o coach estava a ensinar como é que gostava que a bola fosse conduzida e o coach disse que não queria que a bola fosse conduzida pelo meio. E nós olhamos assim, mas espera aí, o base joga no meio e eu muitas vezes, um outro jogador na minha posição, ganha o ressalto e conduz pelo meio e depois vai distribuir, vai lançar, vai atacar. E então, coach, onde é que temos que conduzir a bola? Pela linha. E nós... Mas quem é que contratou este senhor? E era a pergunta que nós, não nesta forma, né, mas era a pergunta que nós fazíamos. E quando começamos a acreditar no sistema, os frutos vieram. Eu lembro que nós tínhamos uma jogada, vai, chegada, que aquilo eram triplos atrás de triplos e a única diferença que eu sentia era que nós conduzíamos a bola e corríamos de forma diferente, ocupávamos os espaços de forma diferente. Que depois era só fazer o mais fácil, que era para a bola lá dentro. Mas resistência houve muita. Mesmo da nossa parte, nós muitas vezes olhávamos e isto não vai correr bem. Eu acredito, Carlos, assim, que acho que talvez a grande conquista, uma grande marca que acho que vai ficar aqui, não são os troféus que a gente ganhou, não são os títulos que nós ganhamos. Eu acho que é a mudança de mentalidade. Que é isso que é o que fica, lembra que eu falei? Você ter a possibilidade de transformar alguém melhor do que já é. Vocês são muito bons, mas a gente conseguiu fazer com que vocês ficassem ainda melhores. Então eu vejo que esse é o grande desafio. E é isso que eu também falo, assim, tenho na minha cabeça muito forte isso. Eu já não venho mais para buscar um título. É claro que o título ele ajuda, mas é transformar o lugar que eu estou melhor do que quando estava antes de eu chegar. Então acho que isso é uma coisa que fica. E se a gente pensar, não é só melhor de jogar, é melhor de estrutura, né? Eu acho que hoje parece que a gente consegue, pelo menos é o que a gente ouve na Ball, né? A equipa mais organizada, a equipa que está sempre no horário, a equipa que respeita os processos, a equipe que respeita os planos, aquilo que... Assim, tudo era muito mais fácil. Acho que isso foi também uma mudança de mentalidade, que é isso que realmente fica. E é isso que a gente deixa. Né? Mas antes, eu gostava de saber como é que surgiu esta ideia de vir para Angola, ou como é que foi encarada esta ideia de vir para Angola, sabendo que vinha para uma equipa que tinha acabado de ganhar um campeonato com outro treinador que já estava cá há muito tempo. Como é que o coach encarou isso? Qual é que foi o desafio que o coach se propôs a ter e a aceitar ao mesmo tempo? Essa é uma coisa que pouca gente sabe, hein, que eu vou falar aqui. Eu tinha tudo certo para ir para a Holanda. Eu já tinha tudo praticamente fechado com a Holanda, o Comitê Olímpico Holandês, e eu ia fazer a gestão de toda a formação das equipas nacionais holandesa. Já estava tudo certo. Fiz várias reuniões com o Comitê Olímpico. Comitê Olímpico e a Federação Holandesa. Porque lá a Federação Holandesa ela está muito vinculada com o Comitê Olímpico. Então fiz várias reuniões com eles para isso. Estava praticamente certo de eu ir para a Holanda para isso. E é claro que depois, com o processo da formação, eu iria também trabalhar com o sênior. Mas estava praticamente fechado até o dia que o Dr. Anselmo me ligou e falou: queria conversar. Angola. Onde é que é? Conhecia Angola? Amsterdão. Conhecia Angola? Não, nunca tinha vindo para África. Não. Conhecer de saber. Angola é um país ali assim. Angola sim, porque Angola a gente jogou várias vezes, né? Quando eu estava na seleção masculina, sênior eu joguei várias vezes. Já te conhecia, Olímpio, né? Leonel, já conhecia, porque eu era o responsável por scout. Então, os campeonatos que a gente ia, eu sempre fazia o scout de todas as equipas. E como Angola sempre foi o país top em África, eu tinha isso tudo muito presente. E ali o doutor Anselmo me falou, ele falou: não, eu quero te propor para você vir Angola, eu vou para Amsterdão, entendeu? Não, eu queria que você visse, porque nós vamos jogar um torneio que é a Ball, que é um torneio da NBA. Eu falei: pá, tá interessante isso aí. Não, e a gente tem um desafio que é um torneio novo da NBA que eles estão a fazer, é o primeiro ano que vai ser feito, tal, e eu queria que... E nós vamos representar Angola, tal. Pá,
interessante. E foi a época do Covid. Então eu falei, vou para Angola. Porque todo mundo me falando, não, vai para Amsterdã, vai viver na Europa, e não sei o que lá. E eu, não, vou para Angola. O quê? O que você vai fazer em Angola? Mas o coach sabia do país, o que é Angola enquanto país? Conhecia de possíveis dificuldades que poderia encontrar como estrangeiro? Não. Fui conversar, claro, com pessoas. A minha ida para o Japão me ensinou muitas coisas, né? A respeitar a cultura do país. Talvez eu tivesse chegado no Japão sem respeitar a cultura, porque tinha acabado de ganhar um título mundial com o Flamengo, achava que eu era o melhor do mundo. Sim. E não é assim. Você tem que respeitar o local onde você está. Então isso me ensinou muito. Me ajudou no feminino também, porque o feminino era um outro mundo para mim, era um outro país, vamos dizer assim. E quando eu vim para cá, eu conversei com muitas pessoas, porque tem muitos brasileiros que vivem cá, né? Então eu fui conversar com muita gente e tal. E eles, é muito difícil, papapá. E você sabe que assim, e principalmente por causa da raça. Cara, eu não tenho nenhum problema com isso. Porque é uma coisa também que acho que ninguém sabe, e eu vou te falar. O meu avô é negro. Depois, se quiser, te manda foto. Mas não é mulato. Mulato era meu pai, que era assim como você, que era como o Dr. Anselmo. E quando eu vejo assim, eu já não tenho, né? Mas meu pai, minha mãe. E quando eu vejo assim, eu vejo que... eu lembro muito do meu pai. Lembro demais do meu pai, assim. E assim, é minha origem. E muita gente achava que eu era um branquinho sem vergonha. Sim. Não, cara. Meu avô, meu pai é assim. Eu me sentia um deles. Entendeu? Então eu nunca tive esse problema. E eu falei, não, isso aí eu vou conseguir. Eu vou dar conta. Só que, assim, pouca gente sabia, né? Que eu tinha essa ligação, que eu tinha isso comigo e que isso faz parte de mim. Eu não tenho nenhum problema com isso. Pelo contrário, admiro demais. Tenho grandes amigos assim. Você, por exemplo, é um que eu respeito demais. Então, eu sou muito grato por tudo que aconteceu. O Dr. Anselmo, para mim, como eu já falei, né, não tenho o meu pai, mas ele, para mim, é uma pessoa que cuidou de mim aqui. Ele cuidou. Ele foi uma pessoa que, para mim, minha família... E tanto é que eu trouxe minha família para viver cá. Não é que eu vim para cá para pegar o dinheiro e ir embora. Não, eu trouxe minha família veio viver cá. Minha esposa veio, meu filho veio, estudou aqui, estava no colégio aqui, frequentava aqui, tem amigos aqui angolanos. Então, assim, sabia que ia ter essa dificuldade, mas foi muito prazeroso. Tenho muita gratidão. E a minha pergunta é estender para aí. Quando normalmente temos uma possibilidade de ir para a Europa, todo mundo, para um país como a Holanda, todo mundo vê na televisão, conhece, país organizado, com tudo no sítio e tal... e decide vir para Angola, uma realidade completamente diferente, com as suas dificuldades, um país bonito, também com muitas valências, mas também com muitas dificuldades, ainda mais para uma equipa, como eu perguntava, uma equipa que já tinha ganho um campeonato com um treinador, ou seja, todas estas situações, vamos pôr assim, mesmo assim o coach conseguiu encontrar um motivo para vir para Angola, uma motivação para vir para Angola. Qual é que foi essa motivação? O que é que lhe disse assim no coração, Angola é o sítio? Porque eu queria assim realmente poder ajudar a deixar isso ainda melhor, né? Até porque a BOL também eles era um campeonato novo. Jogou um papel importante na decisão, a BOL. Foi, sem dúvida. Mas conviver cá, eu acho que, como eu falei também, por exemplo, quando eu fui pro Japão e também quando eu fui pro Japão, todo mundo, você tá maluco? O que você vai fazer no Japão? Você é campeão mundial pelo Flamengo? Tem que ir pra Europa? Você tem que ir não sei aonde? E eu tava ali na Europa já vendo algumas possibilidades. Quando eles me chamaram, eu tava para ver isso. Daí eu falei, não, eu vou. Por quê? Porque, assim, como eu falei, né, a gente tem que tomar as decisões quando a gente vê que tem mais tempo vivido do que ir pra frente. Então, esse pra frente temos que fazer boas escolhas. E eu queria muito, assim, meu pai foi uma pessoa que me ajudou muito a ter a personalidade, o caráter que eu tenho. Meu pai, como eu falei, ele trabalhou numa comunidade japonesa, então eu vivi muito isso aí. Eu falei, não, eu vou pra... Era o sonho do meu pai ir pro Japão. Eu falei, não, eu vou porque eu quero. Outra decisão arriscada. Uma outra decisão arriscada. E depois, quando vim pra cá também, pelas minhas origens, e eu queria deixar aqui... Nessa condição melhor, eu senti assim do Dr. Anselmo que ele confiava bastante assim na possibilidade de que pudesse ser melhor.
Então, cada título que a gente ganhava, eu também agradecia muito ele, porque eu via a satisfação dele, da escolha que ele teve, porque não foi fácil, como você falou, né? Um treinador que já estava há muitos anos, Sim. num clube que estava habituado com aquilo lá, tudo. Então, foi difícil essa decisão, mas isso foram as coisas que me motivaram. Yeah. E uma coisa que aconteceu é o Petro estava com este treinador já há muito tempo e tinha acabado de ganhar um título, e quando o clube troca de treinador, muitas pessoas não perceberam qual é que era a intenção do clube, qual é que era o que é que este treinador novo traria de novo para o Petro. Então isto também acho que acabava por criar uma certa resistência de um modo geral na massa associativa do clube. E eu, pronto, como jogador, eu senti isso também, e por isso fiz a pergunta. Eu agora gostava de saber do coach, depois de 4 anos, depois de muitos títulos conquistados, depois de muitas finais, o que é que o coach acha que mudou com a sua chegada no Petro Atlético de Luanda? Acho que mudou muita coisa. Acho que a cultura de treinamento mudou. O Diego ajudou muito isso também. O Diego era o responsável por fazer todo o planejamento, a planificação, fazia tudo isso. Então, ele ajudou bastante nesse início aí, nessa trajetória, para mudar a cultura do treinamento. Porque eu acredito muito assim, Carlos. Eu acredito que a possibilidade de que você tenha êxito você entregar tudo que você pode. E muitas vezes eu via que tava a faltar alguma coisa. E isso era a cultura do treinamento. Então, como o Diego sempre fazia, a parte física era super importante, e cumprir os horários, cumprir as regras, porque é assim que você faz com que uma equipa ela consiga ter êxito, né? Quando tem um trabalho coletivo. Uma modalidade coletiva tem que ter um êxito coletivo. Então, eu acredito que foi dessa forma, assim. Acho que a mudança da cultura. Eu sempre falo, né? Não existe prêmio, não tem castigo, né? E o que tem são consequências. O plantio ele é livre, a colheita ela é obrigatória. Você planta o que você quer, a colheita ela é obrigatória. Eu acho que a gente plantou muitas coisas boas aqui. Acho que aqui a gente plantou, tanto é que nós colhemos muito. Estamos aí há muitos anos aí a vencer tudo praticamente. Então acho que isso é o que fica. Isso é o que fica, essa cultura. Como foi no Flamengo também. Quando eu cheguei no Flamengo, eu fui também como um risco. O Flamengo era um clube que sempre investia muito e estava há alguns anos sem ganhar alguns títulos. E aí eles me chamaram lá, e eu lembro demais que a presidente era uma mulher, a presidente, me chamou na sala dela. Quando eu cheguei no primeiro dia, ela me falou... me apresentou o clube e tudo, e falou, você sabe que você está aqui, né? Daí eu falei, sim, claro, vamos fazer um trabalho. Veio para ganhar, porque se você perder, você tá fora. Tá fora. É assim. Ou ganha ou ganha. Porque era a identidade do clube. A identidade do clube é ganhar. E, ainda bem que deu tudo certo, mas mudou essa mentalidade. Por exemplo, antes, pra gente levar um jogador pro Flamengo, a gente tinha que oferecer para ele o dobro do que ele normalmente tinha de valor de mercado para ele poder jogar no Flamengo. Hoje, se oferecer para ele metade do que o mercado, ele vai. Então, acho que isso são as coisas que ficam. Eu acho que o Petro hoje também é assim, né? Pelo menos até aí, antes de começar essa bola, recebi mensagem de vários jogadores que são muito bons aqui em África querendo jogar no Petro. Ou seja, acho que criou essa identidade, sabe? De uma coisa séria, de um trabalho sério, um trabalho vencedor, ter uma identidade. Vocês já tinham isso, mas acho que isso ficou mais forte. Acho que essa talvez seja a grande contribuição, mais do que os títulos. Acho que essa é a grande contribuição, porque é uma coisa que fica. Não é uma coisa que acaba quando termina o campeonato. Sim, sim. Não, eu obviamente sei de muita coisa que mudou, porque eu tenho estado no Petro, este é o meu 5º ano desde que regressei da Itália, e com certeza tem muita coisa que mudou. Eu acho que só a convivência, a relação entre treinadores, jogadores, entre ambiente leve, ambiente muito mais leve para trabalhar. Essa é outra coisa que é importante. Isto mudou muito, e eu pronto, sou suspeito para falar, mas sou prova viva de que quando se trabalha num ambiente saudável, num ambiente bom, onde as pessoas lutam umas pelas outras, o sucesso acaba por ser uma consequência. Mas tem um preço alto, hein? Para mim custou a minha permanência aqui, né? Eu acho que eu poderia ficar aqui, não sei, quantos anos eu quisesse, né? Ainda mais sabendo de um histórico
do clube, né? Com os treinadores, né? Que muitas vezes não é só os títulos que são importantes. Então, mas eu acho que eu fui muito ácido, acho que foi muito, porque minha cabeça formatada para excelência, eu não tinha muita tolerância para as coisas que não são de excelência. Então aquilo eu era muito duro, e eu fui muito duro, e isso acabou talvez fazendo com que eu tivesse um pouco, não ser preterido, ou seja, assim, tivesse uma aversão. Me viam muito como, esse é arrogante, esse é soberbo, esse é assim. E bom, e quem convivia comigo sabe que eu não sou assim. Aqui mesmo, sabe que eu não sou assim. Sim. Aqui já me controlei muitas vezes só nesse bate-papo aqui de eu não chorar. Eu sou um cara chorão, você sabe. Sou um cara emotivo, gosto das coisas, mas eu gosto das coisas certas, né? Por mais que as erradas me deem vantagem. Eu prefiro fazer a coisa certa. Então, eu acho que tem um preço alto. Acho que essa mudança, esse choque, tem um preço alto. As pessoas também, do modo geral, julgam muitas vezes, sem saber das coisas. Né? Eu acho que isso é uma característica do ser humano. E nós, em Angola, temos essa característica, acho que em dobro. Gostamos muito de julgar sem saber das coisas como elas são. Eu próprio sou vítima disso muitas vezes. Há muita gente que não me conhece, nunca me viu, mas tem uma ideia de mim muito contrária àquilo que é a realidade, só porque ouviu falar. Isso sim é um pré-conceito. Pois. É um conceito que você tem antes de saber exatamente qual é. Então isso é um pré-conceito, já que muita gente fala sobre preconceito, né? Mas eu acho que esse é o valor. Sei. É o valor. Essa é a realidade. É um pré-conceito. Quando eu tenho um conceito de você sem saber. Exatamente. Entendeu? Quem você é. Essa é uma coisa que acontece muito. Eu muitas vezes eu acho que é claro, passei às vezes do limite, né, de ser talvez duro, mas é porque o meu limite, quando eu penso em excelência, o meu limite para as mediocridades, elas são muito baixas. São muito baixas. Então, se eu sou cobrado para ter uma excelência, um resultado de excelência, eu não posso aceitar a mediocridade. Exatamente. Então, agora, se eu quero só ficar, eu acho que tudo bem. Posso gerir, né? Como vocês falam aqui. Vamos gerir, coach, tranquilo, vamos gerir. E pode ser que tenha posso gerir e não dar em nada. Mas também não sou eu afetado, né? Eu posso falar que foi o jogador, foi isso, foi aquilo outro. Então, acho que quando você tem uma tolerância muito baixa para mediocridade, porque você busca excelência, e minha cabeça está muito formatada para isso, você paga esse preço alto, né? Você paga um preço muito, muito caro aí de poder ter esse tipo de excelência. Diga uma coisa, coach. Durante esse período todo de ter ficado desses 4 anos, qual é que acha que foi o ano mais difícil e porquê? O primeiro. Foi mais difícil? O primeiro foi o mais difícil. É como você sair da inércia, né? É como você, sair do lugar e começar a se movimentar para a direção onde você quer, né? Para a direção certa. Nossa, eu lembro que, cara, era muito triste, assim, para mim era muito triste. Eu chegava às vezes em casa, agora podemos falar, agora já tô, mas eu chegava às vezes em casa e a gente dava treino de manhã. Eu chegava em casa, às vezes nem comia, ia pro meu quarto e saía no dia seguinte para dar outro treino. Eu passava o dia todo no quarto. Por causa da tal falta de aceitação. Muito difícil, porque parecia que eu tenho um sentido figurado para isso, né? Parecia que eu estava nadando numa piscina de doce de leite. Imagina, parece que você rema e não sai do lugar, né? Então, eu sentia isso, eu tinha esse sentimento. Eu falava, cara, não é possível. Eu pensava em desistir. Eu falava, não, mas eu não posso desistir. Eu nunca desisti na minha vida. Eu não posso desistir, mas eu vou, vamos. E o pior era que, assim, você me conhece um pouco e sabe que eu sou muito de relacionamentos. Eu acho que você precisa ter um relacionamento saudável. E, cara, eu via que eu chegava no lugar, os jogadores, iam pro outro. Eu nunca me esqueço, vou contar aqui agora. Eu chegava... Lembra que a gente tinha que fazer um teste do Covid, lembra? Sim. E a gente fazia... Aqui ou no Ruanda? Não, aqui. Ok. Né? No Campeonato Nacional, a gente fazia o teste do Covid toda semana. Pra jogar o final de semana. E a gente fazia lá no Exército, né? Sim. Era no Exército. Sim. E eu lembro que iam todas as equipas. E eu lembro que quando eu chegava, a equipa ia pro outro lado. Aí eu chegava, a equipa pro outro lado. Eu falava mais com os jogadores das outras equipas do que com os nossos. Porque eu via que não tinha aceitação, não tinha. Eu era uma... E eu, sinceramente, depois que acabou a BOL, eu não sei se
se todos sabem, mas eu tinha 2 anos de contrato. Eu assinei um contrato de 2 anos. E tinha uma cláusula de rescisão para ambos os lados. Tinha que ser falado logo depois. E quando eu lembro que quando a gente acabou a ball, não sei se você vai lembrar, mas acabou, eu fui pro balneário. Logo que acabou, eu tenho esse costume, né? Ganhe ou perca. Eu tenho esse costume de quando acaba o jogo, eu vou pro balneário. Mas eu fui já passado. A gente conseguiu o 3º lugar, a gente ganhou do Patriots lá no Ruanda. Foi o 3º lugar, ninguém esperava, talvez isso. Que era uma competição nova. Ninguém sabia o que ninguém sabia o que esperar, né? Então, quando só uma parte. Então, quando eu falo assim, falhou 3 vezes. Não, a primeira vez ninguém sabia. A segunda vez, jogamos a final. E perdemos ali num detalhe que realmente a gente poderia ter ganho. E o terceiro, sim, eu acho que a gente falhou bastante. E a responsabilidade é minha. Mas, nesse primeiro, quando eu fui pro balneário, eu já fui... Eu lembro que o Bunga foi atrás de mim e eu já falei, chega, cara, chega. Ó, não precisa de mais nenhum dia pra você falar, acabou, vou pra minha casa, eu não... Chega. Missão cumprida. Ele, não, coach, calma, vamos conversar. Não, vamos. E depois eu conversei com o Dr. Anselmo, fui eu falar com ele, tudo. Eu falei, tá bem, vamos voltar. Tanto é que reincindimos o contrato foi reincidido e fizemos um outro contrato. Né, com 2 anos mais. Então acho que foi assim, foi muito difícil Quando é que mesmo. isso começou a mudar? Eu acho que no segundo ano, acho que eu percebi que, e vocês também perceberam, né? Acho que a equipa e todos começaram a perceber que esse era o caminho, que a gente poderia fazer coisas boas, né? E a gente começou, eu tive também a possibilidade de dirigir a seleção nacional, né, nas 2 janelas, e na última janela tivemos, apesar de ter perdido lá pro Quênia, mas a gente ganhou do Senegal, uma coisa que também foi... Por 30 pontos, creio. Contundente, né? Foi um negócio isso, assim, puf, e apurou pro Afrobasket. Né? E foi pro Afrobasket. Então, acho que ali também, acho que viram que, não, esse é o caminho. Acho que ele não tá a falar tanta coisa absurda assim. Acho que as coisas podem acontecer. E eu acho que aí teve um pouco mais de confiança da parte de vocês. E de todos. Eu acho que as coisas foram acontecendo, a gente foi ganhando os títulos também, que acho que isso também vai convencendo, né? Para que as coisas possam acontecer de uma forma melhor. E aí as coisas começaram a ficar mais leves. Eu acho que o ambiente foi melhorando, o Diego também ajudou bastante nessa questão. Eu acho que teve uma aceitação maior também dos jogadores e as coisas começaram a fluir. Eu acho que neste segundo ano foi quando nós começamos a criar uma relação pessoal. Porque no primeiro ano não existia. Nós temos jogadores na equipa que são um pouco mais dados que os outros, a relações pessoais. E havia algumas conversas, né? A pessoa falava, mas no segundo ano, creio que foi quando se estabeleceu dentro da equipa uma relação pessoal entre jogadores e a equipa técnica, mais propriamente o coach e o Diego. Sim. Por isso é que também acredito que foi um dos momentos em que começou, foi uma das alturas em que as coisas começaram a mudar, mesmo na fluidez do nosso jogo, segundo ano. Sim, eu acho que não tem como, Carlos. Eu acho que o relacionamento ele é a base de tudo. É a base de tudo, a confiança, né? Acho que tudo. Então, sem dúvida nenhuma, essa foi uma grande questão. E o que dizer sobre este último ano no Petra? Sem alguém com quem trabalhou durante 16 anos seguidos, Diego Falcão, perdendo o primeiro jogo do campeonato, tendo várias desavenças com vários árbitros, o que depois no final terminou conforme todos nós sabemos, o coach acabou por não ficar mais na equipa. O que dizer sobre este último ano? Qual é a avaliação, qual é o balanço? O que é que tem a dizer sobre isso? Estava muito claro na minha cabeça que faltava um campeonato que era bom. Porque até então a gente tinha ganhado tudo. E mesmo assim a sensação parece que a gente tinha ganhado nada. Então, ou seja, todos os 9 títulos, 8, né, que até então a gente tinha ganhado, parece que não foi nada. Entendeu? Ou seja, a gente foi, imagina, desses 9, os 2 nacionais, 2 primeiros nacionais, a gente ganhou invicto. Não perdemos nenhum jogo. Então, assim... Mas parecia que não era nada. Por quê? Porque parecia que a gente tem que ganhar a bola sim ou sim. Então, eu queria fazer o seguinte. Falei, não, vamos priorizar a bola. Então, vamos trabalhar para que a gente priorize a bola. Bom. O Diego fez muita falta por tudo. Não só pela confiança do trabalho, mas porque ele era um suporte, assim, para mim. Quando eu chegava e estava nos momentos, assim, meio de... Como a gente fala, de plim, de estar meio maluco. E ele era... e a gente vivia num apartamento um de frente pro outro.
E a gente ia lá e conversava, era a pessoa que a gente tinha bastante contato para que a gente pudesse, talvez mais extravasar, né? E eu sabia que tinha que ganhar bola. A gente precisava ganhar bola. Ok. Primeiro jogo, que foi da Supertaça, ganhamos. Ótimo. 4 Supertaças, 4 títulos. Pronto. Vamos começar o Nacional. A gente ainda meio que para formatar a equipa, né? A gente tinha que formatar a equipa. Eu lembro que alguns jogadores aí também estavam por chegar. Acho que o Yannick ainda não estava. A gente ainda estava. Não jogou também. Luquini também não jogou. Acho que algumas situações. E perdemos por Vila, de 2 pontos. Aí já parece que toda a credibilidade daquilo que se sonhava em ganhar a bola parece que já tinha ido para o espaço. E eu falei, não, calma, no momento certo nós vamos estar bem. No momento certo nós vamos estar bem. Bom, aí a gente continuou, tanto é que não perdemos mais, né? Pelo menos depois que perdemos esse jogo, até o dia que eu fui, não tinha perdido mais nenhum jogo. Então a gente conseguiu restabelecer esse caminho, mas eu sabia que estava longe para aquilo que a gente queria. E como eu falei para você, a minha tolerância para a mediocridade ela é muito baixa. Então, isso também em relação à arbitragem, em relação à condução das coisas. Quando eu vejo que está já a não ir para o caminho de excelência, isso já me deixa maluco. Até porque assim, eu tenho um compromisso com aquilo que as pessoas esperam de mim. E as pessoas esperavam demais que eu pudesse ajudar o Petro a ser campeão da bola. Então, quando eu via que eu precisava fazer determinadas coisas, que aquilo estava impactando por outros motivos, isso me deixava furioso. Então, a minha tolerância era muito baixa para isso. Aí o caminho foi que a gente sabia que o campeonato da bola, a primeira fase, nós nunca jogamos essa época, em março. Era sempre mais tarde. Sim. Nunca jogamos. Então, eu sabia, e nós esperamos para contratar os estrangeiros depois. Diferente da época passada, quando vieram os estrangeiros, como veio o Solo e o Damian. E a gente já tinha eles ali na estrutura da equipa, né? Mas fizemos uma opção de que fosse mais para frente. O que não esperávamos é que fosse naquela época bom. E eles chegaram, os estrangeiros chegaram para ajudar a equipa muito em cima. E nós tivemos também o problema dos jogadores cedidos para a seleção nacional, que foram 7 jogadores. A gente ficou a treinar, você estava aqui. Um mês a treinar só 6 jogadores. Você ficou como... Você não foi para a seleção nacional, eu não entendo por quê. Estou banido já. Mas você ficou e a gente treinou com 6, 7 jogadores. Né? Mas ok. E eu falei, ok, tudo bem. Agora, nós precisamos nos apurar, porque depois nós vamos ter tempo e vamos trabalhar. Isso estava tudo certo. E eu falei, vai ser muito difícil essa primeira fase, porque a equipa não vai estar no seu 100%. Não achem que nós vamos chegar lá. O coach sabia que nós não estávamos no nosso melhor nível. Sabia demais. E pode perguntar, eu falava para a diretoria. Eu falei várias vezes. Falei, cara, vai ser muito difícil porque a equipa não está no melhor deles. Vamos lá, eu sou... Quem me conhece sabe, eu sou muito controlador. Eu sou muito controlador. Eu gosto de ter todas as coisas no meu controle. E o que aconteceu... Por quê? Porque eu gosto de me responsabilizar por aquilo que realmente eu faço. Então, eu falei para eles, eu me sinto responsável. Eu sempre falei isso para vocês e sempre cumpri isso. Eu falei, quando a gente perder, eu vou ser o primeiro a sair e falar, eu sou responsável. Você participou de várias conferências de imprensa comigo que eu falei, eu sou responsável por isso. Inclusive na última. Eu falei, não, eu sou o responsável. Isso não quer dizer que é minha culpa. Para mim existe uma diferença muito grande entre culpa e responsabilidade. Existe uma diferença muito grande. Então eu sabia que as coisas não iam no 100%. Mas ok. Porque isso não impedia a gente de ganhar a bola, que era o que a gente queria. Então, umas coisas novas que aconteceram, que era a chegada dos estrangeiros, adaptação dos estrangeiros, apurar, e aí a gente ia trabalhar para seguir o campeonato como a gente tinha que seguir. Ganhar os torneios locais e depois ir para a bola já vendo todas as outras equipas como jogam e tudo mais, e a gente poder fazer o que tinha que fazer. Hoje te digo, de verdade, assim, se eu pudesse, eu acho que talvez esse ano seria o ano que a gente chegasse mais forte nas finais.
Eu arrisco dizer que a gente podia chegar. Ah, mas e aquele ano que ganhou tudo? Ganhamos tudo, mas não sei se nós chegamos fortes. Né? Nós ganhamos tudo a primeira fase. Eu acho que, por exemplo, essa época ninguém aconteceu isso. Não aconteceu nada disso. Né? Nessa época agora, já teve. Todas as equipas perderam. O Petro foi a única equipa. Tá rindo. Ou seja, o Petro perdeu, mas as outras equipas também perderam. Porque não é fácil, a bola tá ficando cada vez mais difícil, tá muito difícil. E eu sabia que ainda mais, daquela maneira, ia ser muito complicado a gente ter o nosso ideal, mas ok, não tinha nenhum problema, o ideal ia chegar nas finais. Que como eu acho que vai chegar, se eu tiver que apostar hoje, eu aposto no Petro para ser campeão da bola. Porque eu acho que tem uma boa equipa, eu acho que vocês podem, acredito que vocês podem fazer isso. O Sérgio é um treinador que eu acho ele muito competente, eu gosto do Sérgio, é um treinador que eu já conheço há um bom tempo, já com a seleção do México, com a seleção do Brasil, que a gente se enfrentou muitas vezes. E eu acho que ele é um treinador competente, que pode, junto com vocês, pode conseguir o título da bola. Eu vou estar comentando pela NBA no Brasil, queria estar em Kigali de outra forma, mas vou estar comentando as finais e espero poder comentar o título do Petro. Boa. Bom, nós estamos na ponta final da nossa conversa, que isto não é bem uma entrevista, é uma conversa, mas já há algumas coisas que e penso que quem nos vê também gostaria de saber. O coach agora já não está com a equipa principal do Petro. O coach acha que saiu bem, foi justo, não foi justo? Como é que o coach sai da equipa? Como é que o coach sai da Angola? Qual é o sentimento? Como é que o coach se sente nesse momento? Bom, como eu falei anteriormente, assim, eu tenho uma gratidão enorme por tudo que aconteceu aqui. Eu acho que eu tô a voltar pro Brasil, a sair de Angola, uma pessoa melhor. Acho que uma pessoa melhor. Porque você fica melhor não é só ganhando as coisas, às vezes é perdendo também, mas você aprende. Né? Então, quando você pensa dessa forma, você nunca perde. Né? Ou você ganha ou você aprende. E eu acho que aconteceram essas duas coisas. Né? Então, eu vejo que eu tô a voltar pro Brasil uma pessoa melhor, um profissional melhor, tendo deixado boas coisas aqui, né? Tendo deixado, além de uma estrutura da equipa, a maneira de jogar e tudo mais, talvez bons amigos, né? Assim como você, como outras pessoas que eu tenho muita gratidão aqui. E então eu vejo que eu sinto que queria ter ajudado um pouco mais. Talvez esse fica o sentimento, assim. Queria ter ajudado um pouco mais, em vários sentidos. Acho que poderia ter ajudado um pouco mais o basquete local, os treinadores, né? Eu acho que a formação, eu acho que não teve muita aceitação às ideias novas, assim, que eu queria colocar. Não sei, teve talvez uma distância. Eu queria ter contribuído mais. Eu acho que eu poderia ter contribuído mais com essas novas ideias, até porque foram ideias, vamos falar de basquete, foram ideias vitoriosas. Sim, foram ideias, muitos títulos. Principalmente aqui, né? Aqui não tínhamos perdido nenhum título local. Então acho que, pelo menos essas ideias, eu poderia talvez compartilhar mais, né? Você sabe, tem muitos treinadores que vinham falar para mim: coach, você me pode fazer? Não, cara, os treinos estão sempre abertos. Eu nunca fechei um treino para nenhum treinador. Tinha treinadores de outras equipas, eu falava: quando você quer, pode ir lá, não tem nenhum problema, pode assistir o treino, pode ver. Porque me perguntam sempre: qual que é o melhor curso de basquete que você pode fazer? É olhar o treinador dar treino. Na minha opinião é isso. Hoje, se eu vou fazer um curso, eu prefiro, ao invés de gastar um curso, assistir como dá o treino o Obradovic, como dá o treino os treinadores ali da Europa, como o Popovich, que eu gosto bastante, porque você aprende mais do que basquete, você aprende como a fazer a gestão da equipa. Então, eu acredito que eu acho que eu poderia ter dado um pouco mais. Acho que é a situação, acho que a gente teve aqui praticamente muito tempo para desfrutar, para poder oferecer coisas, né? Deixo grandes amigos, Coach Vitor, Coach Raul, sou muito grato a eles por tudo que fizeram, todos os profissionais que tiveram comigo, tanto jogadores quanto do staff. Quando eu faço palestras, né, eu sempre falo dessa gestão, e eu falo que para o treinador é complicado porque você tem que fazer uma gestão de pessoas de diversas áreas. Então eu faço uma gestão porque eu tenho que ter um relacionamento com a área
do staff, da área da direção, com os adeptos, com os jogadores. Eu acho que são diversas maneiras de você trabalhar todo esse contexto, que eu acho que foi um aprendizado, um grande aprendizado, e eu acho que a vida da gente é assim, a gente sempre aprende para que a gente possa ser ainda melhor. Se o coach tivesse que fazer um balanço de como encontrou o campeonato angolano de basquetebol e como deixa, qual é o balanço que faz? É difícil falar assim, eu não consigo ver muita melhora, porque eu acho que o número de equipas não significa que você melhorou ou não, basta. Então, se você tem 18 equipas, não significa que quando você tinha 12, 11, esse basquete ficou melhor. Mas acho que a maneira que se joga, eu acho que eu não consigo ver tanto uma melhora assim do basquete, da maneira de jogar, né? Eu acho que ainda falta, mas eu acho que tem um processo. O que acredita que deveria ser feito para nós termos uma competição interna melhor, o que ia culminar com uma seleção mais forte? Eu acho que tem que se ouvir os treinadores. Não é porque eu sou treinador, é porque eu acho que em ouvir os treinadores e fazer com que os treinadores estejam juntos, isso pode despertar a possibilidade de você melhorar a situação de como joga, né? Porque o treinador e a sua equipa sabe que é complicado você, por exemplo, ter uma equipa no Lubito onde você vai, joga, volta e joga 2 dias depois em outro lugar. É complicado isso. Então, ver a melhor maneira de que a competição seja mais saudável, que seja melhor. Eu acho que isso, os treinadores, quando eles estão reunidos, eles podem oferecer, não que vai ser como o treinador quer, mas que possam falar e poder dizer aquilo que pensam para que seja melhor. Porque, na verdade, o que o treinador quer é o melhor para a equipa. Então, ele vai pensar... a mesma coisa dos dirigentes. Eu acho que é importante o treinador falar para os dirigentes aquilo que ele acredita que é o melhor para a equipa. Porque, na verdade, o dirigente ele vai cobrar o quê do treinador? Que vença. Então, o treinador tem que saber também que ele precisa falar aquilo que precisa, que ele acredita que precisa para vencer. Então, acho que assim, isso tudo o que é? Relacionamento. Eu acho que precisa ser mais saudável esse relacionamento. Eu vejo muito assim nos outros países, né? Tem muito assim o sindicato dos jogadores, associação dos jogadores, associação dos treinadores. Agora, infelizmente, não há. Mas não vou te falar, no Brasil também. No Brasil também é complicado. Então, acho que isso faz com que talvez fique um pouco defasado isso, né? Mas porque parece que muitas vezes assim, o retrato do basquete de Angola é a seleção nacional. Não, a seleção nacional é a seleção nacional. Isso não significa que é o retrato do basquete, né? do país. Então eu acredito que tem que fomentar mais esse trabalho de conjunto, né? Das associações, os jogadores terem uma voz forte, os treinadores terem uma voz forte, a federação fazer a gestão ouvindo essas partes, que na verdade quem faz o campeonato são os jogadores. Eu não tenho dúvida nenhuma. Os árbitros, né? Saber o desenvolvimento dos árbitros. Eu perguntei pro coach Raul qual foi a última formação que teve aqui de treinadores, assim, para treinadores que estão aí no campeonato nacional, né? Já faz tempo que não vem uma pessoa para falar para os treinadores do campeonato nacional. Os jogadores, quanto tempo os jogadores não se reúnem para ver o que eles acreditam que ser melhor e apresentar algumas propostas, né, para o campeonato. A gente acredita que para nós é complicado, a gente ir para o Lubito, voltar, é complicado. Não é todo mundo que é como o Petro que vai de avião, né? Então é complicado. A gente viu aí com o Lubito que teve um problema na estrada, né, com um acidente. Então acho que assim, eu acho que tem que pensar bastante na qualidade. Acho que a hora é de pensar na qualidade. O que pode ser melhor? E eu acredito que quando você tem um grupo forte, as classes, né, de jogadores, de treinadores, dos árbitros e dos gestores, quando isso aí é forte, eu acho que isso aí pode transformar o campeonato numa qualidade maior e, consequentemente, o basquete do país. Boa. Bom, eu gostaria muito de continuar esta conversa por muito mais tempo, porque obviamente tenho muitas mais perguntas para fazer, muitas mais coisas para abordar, mas infelizmente não temos mais tempo. Eu vou simplesmente agradecer
Coach Neto, pela presença aqui hoje e por tudo o que fez, não só por mim, mas por todos os jogadores da equipa do Petro, por todos os envolvidos na equipa, pelo basquetebol nacional. Obviamente que eu não gostaria de estar a ter essa conversa hoje, gostaria de estar a ter essa conversa depois de dia 1 de junho, que é quando se joga a final da bola, porque tal como o coach acredita, eu também acreditava que era possível nós chegarmos à final com o coach no comando da equipa e lutar por mais uma final, que eu acredito que este ano, por muitos motivos, seria o ano em que o Petro iria ou irá conseguir ganhar o troféu, mas infelizmente a vida nem sempre é conforme nós queremos. Eu vou simplesmente agradecer por tudo. Já disse isso a algumas pessoas e vou voltar a dizer, sem desprimor ao treinador atual da nossa equipa. Ele é um bom treinador, é um treinador que eu acho que vai nos ajudar a conseguir muitas coisas boas, mas eu acredito que este 5º título consecutivo do Petro Atlético tem o dedo, a mão, o braço do treinador Neto, porque eu acredito que para se conquistar coisas grandes não é por 1, 2 meses, 3 meses, 6 meses, não, é um processo e nós cumprimos esse processo, passamos esse processo e há poucos dias atrás conquistamos o 5º campeonato consecutivo, que sem medo de errar eu assumo que este título teve e tem a mão do coach Neto. Vou dar os parabéns no caso de ainda ninguém ter dado. Mas vou agradecer a presença, agradecer por tudo, pela amizade, pelos ensinamentos, por todo este tempo que tivemos juntos e esperar que no futuro possamos estar juntos outra vez em outras realidades. Não sei se vai ser a treinar e a jogar, mas que possamos estar juntos e possamos sair para comer, enfim, estar juntos e celebrar a vida, não é? Porque apesar de hoje não ser conforme nós queríamos, a vida continua e nós temos que continuar a viver. Eu te agradeço, Carlos. Eu acho que ouvir isso de uma pessoa como você, que eu respeito muito, tenho uma admiração muito grande, não só pelo jogador que você mas também como pessoa, isso para mim é mais do que um título. Entendeu? Isso é mais do que um título. Vou só contar um caso, né? Eu lembro que antes dos Jogos Olímpicos do Rio, nós tivemos uma palestra com que foi o comandante. Vocês assistiram aí aquele filme Tropa de Elite? Sim, sim. Que tem o BOP, que é uma loucura aquilo, é uma loucura. E ele contou pra gente, ele era o comandante, e ele falou assim: vocês sabem qual que é o maior índice de desistência, o motivo de desistência de um policial do BOP que sai ali, os caras, é o perigo. Ele, não, o perigo, ele gosta do perigo. Então o que é o salário? Ele, não é o salário. Ele falou, sabe qual é? É a falta de reconhecimento. Porque quando ele passa pelo perigo, quando ele ganha pouco, mas tem alguém que vai lá e reconhece, ele se sente motivado para ir na próxima. Ir depois. Agora, quando ele faz tudo isso e ele não se sente reconhecido, ele vai desistir. Então ele fala que o maior índice de desistência é quando você não tem o reconhecimento. Então ouvir isso de você, para mim é como um título. Eu acho que é isso que me motiva a saber que a gente tá fazendo a coisa certa, mesmo que dê errado, mas estamos a fazer a coisa certa, porque nem sempre quando o final é aquilo que a gente espera, é que a gente fez. Porque senão só uma equipe ia ter feito tudo certo, né? Porque só tem um campeão. Eu acho que a gente construiu mais do que qualquer coisa. Isso, então, ouvir isso de você é uma coisa gratificante, porque é o reconhecimento que me motiva a dar o próximo passo. Queria agradecer, Carlos, pelo convite e aproveitar para agradecer todas as pessoas que durante esses 4 anos puderam me ajudar a ser uma pessoa melhor, a aguentar as dificuldades do dia a dia e de conseguir colocar as possibilidades em prática. Agradeço demais, muito obrigado mesmo, agradecer a todos que me ajudaram nisso, meus adjuntos, os atletas, o staff, as pessoas de fora, né, muitos amigos que acabei conquistando aqui em Angola. Obrigado por tudo e obrigado por essa oportunidade de poder aqui falar isso que agradecemos. Temos aqui uma super estrela e temos que dar crédito a quem merece, né? 4 anos que ganhamos tudo que tínhamos para ganhar, com exceção da bola, que eu acho que vai chegar, tenho a certeza que vai chegar.
Ganhamos tudo que havia para ganhar aqui em Angola de forma teoricamente fácil, né? Porque nunca é fácil. Durante algum tempo, algumas pessoas consideravam que nós andávamos a passear o nosso campeonato por causa das vantagens com que nós ganhávamos as outras equipas. E hoje nós não podemos deixar de dar crédito e dar o nosso carinho e o nosso respeito a quem merece. Então, Coach Neto, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, e com certeza havemos de estar juntos em outras realidades. Espero que possamos sentar e rir e desfrutar a vida. Com certeza, vamos sim. Muito obrigado. Desejo o melhor aí para você, sua família. Que Deus abençoe bastante vocês. Muito obrigado, Coach, muito obrigado. A quem nos assiste, o meu muito obrigado por estarem aí do outro lado. Não vou deixar de agradecer o restaurante Quimera aqui no Hotel Epic Sana e também o seu diretor-geral, o Sr. Leonel Correia, por ter dado-nos essa oportunidade de estar aqui e passarmos esse conteúdo para vocês. Muito obrigado e fiquem atentos ao próximo episódio que dentro em breve estará disponível. Até já.